pessoal, para continuar então a aula, aqui eu tenho no meu projeto, no NetBeans, um projeto Java, tá? Então, para eu criar esse projeto Java, na verdade eu vim aqui em arquivo, New Project, ou novo projeto, tá? E ali eu peguei simplesmente um projeto Java normal, que vocês já estão acostumados, tá? Então, nós temos aqui o Java Application, ok? Aí vocês vão clicar em Nest e colocar os nomes. Aqui, como vocês podem observar, eu já tenho o meu MySQL Connector, tá? E como nós temos que trabalhar com DAO, certo? Que é a questão de diferenciação, né, de modo de trabalho com a conexão de banco de dados, eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente como que nós fazemos essa ordem de camadas no nosso projeto. Em Java para Web nós temos a camada MVC, Model View Controller. Então nós temos o modelo, nós temos a parte de controle e a parte de visualização. Tudo separado. Conexão com o banco de dados é feita de forma uma classe separada. E nós temos, na verdade, uma classe Java que é uma cópia idêntica do nosso banco de dados. Tá? Então aqui vocês observem que eu criei um pacote chamado DAO, Data Access Object. Depois vocês vão fazer um outro trabalho para aprofundar nesse assunto. Então aqui eu tenho uma classe chamada Autores. Lembra que lá no nosso banco de dados nós temos essa classe Autores. Desculpa, nós temos essa tabela Autores. Então tá aqui, ó, Package DAO, a minha classe Autores. Eu tenho 3 campos no meu banco de dados, que é ID Autores, primeiro nome e segundo nome. O primeiro campo é um campo do tipo inteiro, os outros 2 nomes são campo do tipo varchar, que aqui nós chamamos de string. Para cada um desses campos eu criei métodos get e método set. Isso quer dizer o quê? Com get eu vou obter o que está armazenado no banco de dados. Com set eu vou alterar o que está armazenado no banco de dados. Por isso que aqui no método set eu tenho int id autores. Passo como parâmetro isso para este método, tá? E aqui veja bem que eu estou passando para a variável id autores, que eu declarei lá em cima, essa outra variável id autores, que é aquela que vai vir, na verdade, de uma outra classe que você estiver utilizando, tá? Sempre, sempre, sempre. Normalmente aqui, né, você pode colocar no caso, as variáveis que você tem, que são correspondentes aos campos do seu banco de dados, e clicando com o botão direito, você vai ter aqui ó, Insert Code, tá? Inserção de código. Quando você vai no Insert Code, ele tem aqui as opções, ó, Constructor, tá? Equals, entre hashcode, toString, entre outros. E vai aparecer também os gets e os setters, tá? Getters e setters. Como eu já criei isso, então não vai mostrar aqui pra gente, mas quando vocês forem utilizar, ele vai mostrar aqui e vai criar, na verdade, automaticamente isso daqui pra vocês, tá? Ok? Vocês podem escrever isso daqui ou podem criar automaticamente através do Insert Code, ok? Depois que eu criei essa classe aqui, então, chamada Autores Java, eu tenho essa outra classe chamada Autores DAO, ok? Por quê? Essa aqui é a classe que vai fazer a conexão, tá bom? E eu também não posso me esquecer de criar essa classe chamada Connection. Nessa classe Connection, veja bem, ela tem apenas a questão da conexão. Então, eu estou chamando ela de Connection Factory, que é a fábrica de conexões. E aqui, dentro de um try catch, tá? Eu crio, né, dentro desse método público chamado getConnection, a minha conexão com o banco. Então, aqui está o meu driver manager.getConnection, JDBC, MySQL, aqui eu tenho o login e a senha. E aqui não esqueça que é o nome do banco de dados que você criou, tá? E aqui nós temos o cat que faz o tratamento de exceção, tá bom? Então não esqueçam que é necessário criar essa classe para que o Autores DAO possa se conectar ao banco de dados. Isso aqui é uma fábrica de conexões. Nós vamos iniciar e encerrar as conexões nessa classe chamada Autores DAO. E aqui eu tenho simplesmente um único método, que esse único método faz essa conexão, tá? Ok? Quando o seu código estiver mal formatado, você pode clicar com o botão direito e vir aqui em Formate, tá bom? Que ele vai formatar o seu código aqui de forma que fique legível para que você entenda, tá? Então, voltando no nosso Autores DAO, eu tenho aqui, ó, Public Class DAO, e eu tenho uma string chamada Private Connection, tá? Então, nós temos aqui o nosso SQL Connection.
Tenho um construtor um construtor vazio, em que ele dá início, olha, veja bem, connection igual a new connection factory.get connection. Então aqui eu dou início à minha conexão com a fábrica de conexões ao banco de dados, tá? Então esse connection factory.get connection, na verdade, está chamando essa classe chamada connection, tá? Para fazer essa conexão. Em seguida aqui, olha, eu tenho um método chamado adiciona. É um método do tipo void, tá? Ele não retorna nenhum valor. Estou passando para ele como argumentos aqui, ó, autores. Essa variável autores é do tipo autores. Percebe que, na verdade, esse autores é essa nossa classe Java aqui, ok? Em seguida, eu tenho uma string SQL. Nessa string SQL, eu estou fazendo uma inserção, tá vendo? Ó, insert into autores. Primeiro nome, segundo nome. Values, ok? No meu caso aqui, lembrando que eu estou usando MyDB, tá? No caso de vocês vão colocar o nome do banco de dados que vocês estiverem utilizando. No caso do meu primeiro banco de dados, como eu coloquei autoincremento lá na tabela, então aqui eu não preciso colocar o ID autores, tá? Aquela segunda tabela, segundo exemplo que eu mostrei para vocês no outro vídeo, como não foi feito com o campo autoincremente o ID autores, então aqui vocês teriam que colocar o ID autores, tá? Para que ele possa preencher. Dentro do try catch, eu vou utilizar um método chamado prepare statement, tá? Para fazer a conexão com o banco de dados, que ele é trabalhado junto com a fábrica de conexões. Também vocês já devem ter lido isso no capítulo que eu pedi para que vocês lessem e resolvessem os exercícios. Observa que aqui dentro do connection.prepare statement eu passo o SQL, tá? Que é essa variável aqui, nada mais é do que a string que faz a inserção no banco. Aqui eu estou fazendo o que? Eu estou setando os valores que vão ser inseridos no banco. Então, prepare statement.setString, coloco o número 1 porque esse é o primeiro item aqui, ó, que vai ser inserido. Autores, tá? Que é a minha classe, aqui autores Java. Ponto get primeiro nome. Então aqui, olha, isso aqui vem desse arquivo, tá? Dessa classe aqui. Então esse método público string get primeiro nome está sendo utilizado aqui, ó. Autores.get primeiro nome. Tá? Observe que eu não passo nada porque eu estou obtendo o nome que está lá. Observe que aqui eu tenho return. Return primeiro nome. Então ele busca lá o primeiro nome e retorna nesse método. E aqui o segundo nome, tá? String, porque nós estamos trabalhando com string. O primeiro campo e o segundo campo. E esse stmt.execute, ele vai executar a nossa string de SQL, tá? E o close vai fechar a nossa conexão. Aqui nós estamos fazendo o tratamento de exceções, tá? Temos aqui um outro método chamado list. Para que serve esse método chamado list autores get lista? Na verdade, o nome é get lista. Na verdade, esse método todo aqui vai te retornar uma lista de tudo que está na tabela autores. Como que eu sei? Aqui, ó, select asterisk from autores. Quer dizer, selecione todos os autores que estão cadastrados nessa tabela. Só que quando eu tenho um select, ele me retorna uma lista de vários itens, né, de vários registros que estão armazenados. Então, onde que eu vou armazenar no Java o retorno disso daqui? Nós vamos usar lista. E eu estou dando o nome de autores para essa lista, tá? Esse autores vai nos arremeter a essa classe Java. Então, eu estou criando uma lista com o nome autores, que na verdade é um array, tá? E esse array aqui é que vai armazenar tudo que retornar dessa seleção. Isso vai ficar aqui no result set, percebem? O result set que vai armazenar o resultado dessa seleção. Então, vai estar tudo aqui no RS. E aí eu vou mandar executar aquela query SQL, que é essa query aqui, tá? Lembrando que aqui no nosso while, tá? Nosso while RS next, ele vai percorrer tudo que retornou no result set, certo? Para que a gente possa obter o que está lá. Então, aqui eu tenho o set ID autores. Na verdade, primeiro eu crio um novo objeto do tipo autores, certo? Então, esse A, na verdade, é uma variável, um objeto do tipo autores, que é a nossa classe Java aqui, ok?
E aí eu vou setar o ID autores com o retorno disso daqui, ó. Como que tá lá. Então, eu vou obter o que está vindo do banco por esse RS. Então, aqui meu ID autores, que é a variável que eu tenho, que foi definida em autores.java. Primeiro nome e segundo nome. Estou obtendo string e string. E aqui estou setando o que eu tenho de retorno de lá, tá? Então, estou usando esse método aqui para obter as informações que estão no banco. Por último, eu tenho um ADD. Então, esse ADD aqui, ó, ADD-A, na verdade está adicionando a autores, que é uma lista, tudo que está retornando daqui. Então, está retornando aqui do meu RS, o A.set ID, o A.set primeiro nome, o A.set segundo nome. Tudo isso vai entrar dentro da lista, tá? Na mesma sequência que ele retorna aqui do RS. Por fim, eu tenho o RS close e o STMT close. Eu tenho que finalizar as duas, tá? O resultado da minha conexão e a conexão em si. E aqui o tratamento de exceção. Para a gente visualizar como que isso funciona de fato, temos aqui um teste. O meu teste nada mais é do que uma classe principal, tá? Então tá aqui public class test e eu tenho a minha classe principal. Vou criar aqui um objeto do tipo autores, autores.java. Então eu tenho aqui o primeiro e o segundo nome, em que eu estou setando o primeiro e o segundo nome para teste, certo? Isso daqui eu estou chamando o método set lá da classe autores para setar lá as minhas variáveis dentro do meu banco de dados com esse nome aqui. Depois o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma conexão com o banco. Então eu crio aqui autores DAO igual a new autores DAO. Então eu estou criando um objeto desse. Por quê? Porque eu preciso adicionar dentro do meu banco de dados algumas informações. E quem tem esse método é o autores DAO. Então, percebam que aqui em autores.java eu tenho apenas os gets e os sets de todos os campos do meu banco de dados. Em autores DAO eu tenho todos os métodos utilizados para manipulação do banco de dados. Obtenção de dados, inserção de dados, atualização de tabela, remoção de dados, tá? E aqui no meu programa principal eu utilizo esses métodos. Então aqui, olha, observa que eu estou adicionando, tá? Então, DAO.adiciona A. Esse A aqui está sendo passado como parâmetro, certo? Cadê o nosso método adiciona? Está aqui, ó. Quem está vindo para cá é o Azinho. Esse Azinho que está aqui está sendo passado aqui, tá ok? Então, quando eu chamo aqui DAO.adiciona, eu estou chamando este método aqui do meu autores DAO, que vai executar exatamente essas linhas. Quem que está vindo aqui com o primeiro nome? É o teste. Quem que está vindo como segundo nome? É o teste, tá? Espero que eu não tenha falado nada de errado para vocês, ok? Mas o get, por quê? Eu estou aqui passando esse daqui como parâmetro, tá? Por fim, eu vou só colocar uma mensagem de saída como gravado no console. Então, eu vou executar esse daqui. Espera só um instante. Vou executar aqui com o botão direito Run File e vai aparecer aqui o resultado, tá? Demora um pouquinho, claramente. Ele está executando aqui, como vocês podem ver. Pronto. Aqui, gravado. Para eu ter certeza, é muito simples. Eu venho aqui no meu banco de dados, vou vir aqui no MyDB, porque é o que eu estou usando nesse exemplo, ok? Vou vir aqui nas minhas tabelas, aqui em autores, vou pedir para ele selecionar aqui para mim. Um pouco de paciência, que está um pouco lento. Vou pedir para ele selecionar aqui as linhas até o limite de 1000. Ele me mostra qual é a string SQL utilizada aqui, tá vendo? E pronto, tenho aqui, olha lá, o teste. O teste está aqui, ó.
ele entrou como um número de registro 10, tá? Que nesse caso eu estou usando o autoincremento. Tá aqui o nosso teste. Foi isso que aconteceu aqui, nesse trecho de código. O programa principal chamou aqui a classe autores e depois chamou a classe autores DAO. Setou as variáveis com os nomes que eu queria e adicionou lá no banco de dados com os nomes que eu queria. Um outro teste para solicitar então a lista. Então aqui eu tenho teste 2, tenho meu programa principal, tenho aqui o autores DAO. Então estou criando um novo objeto dessa classe, tá? E tenho a minha lista. Lembra que quando eu retorno tudo que está dentro de uma tabela do banco de dados, eu tenho que usar algum método que armazene essas linhas. Então eu posso usar collections ou list. Estou usando list. Estou dando o nome de autores, tá? E aqui eu estou obtendo, olha, a lista lá do meu banco de dados, DAO.getLista. Então esse list aqui vai receber tudo que está aqui no getLista. Então quando eu estou fazendo DAO.getLista, eu estou chamando esse método que está aqui, certo? Esse método que está aqui, lista. Então observe que eu não tenho nada, mas olha lá, eu estou criando uma lista nova que vai receber o que está lá, ok? E aqui eu tenho um for, tá? Apenas para que ele me mostre na saída do console quais são esses nomes que eu estou obtendo. Isso daqui eu poderia colocar, por exemplo, numa GUI, numa JTable e outros tipos de interface gráfica que vocês podem utilizar em Java. Mas aqui eu estou mostrando no console do próprio NetBeans, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Vou mandar rodar, executar. Olha lá, ele me retornou aqui, ó. Primeiro nome, segundo nome, primeiro nome, segundo nome, tá? Claro que vocês podem formatar isso de uma maneira melhor para sair aqui na tela, ok? Isso aqui é apenas para vocês perceberem que o método funciona, tá? Então, sempre que você quer obter todos os dados de uma tabela que você usa o select, você vai usar uma lista para isso, dessa forma aqui, tá? Em que eu tenho que obter o que está lá no banco e setar depois aqui para aparecer no dispositivo de saída que eu desejo. Um último teste que eu tenho aqui, que eu tenho um método de alterar. Então, aqui nessa classe vocês vão ver que tem vários métodos, mas estou mostrando alguns. Um método é o altera1, ou seja, ele vai alterar o meu banco de dados. Nesse método altera1 eu tenho uma string SQL. Por que eu tenho ponto de interrogação? Simples, esse ponto de interrogação vai ser substituído por aquilo que vem daqui, tá? Então eu tenho update autores, set, primeiro nome, segundo nome, where, id, autores, ou seja, atualize a tabela autores, tá? Para esses valores. Então o set significa configuração, então ele vai configurar o primeiro nome, o segundo nome. Quando? Quando o id autor for um específico, x, 9, 8, tem que ser de acordo com esses daqui, tá? Então, eu tenho aqui a conexão com o banco, que faz conecta-se com o banco e depois eu obtenho os nomes, certo? Na verdade, os valores dos campos que vão ser alterados, lembrando aqui que eu numero como 1, como 2, como 3, de acordo com o que está na string SQL. 1, primeiro nome, 2, segundo nome, 3, id autores, tá? Só depois eu executo, só depois eu mando fechar a conexão, obviamente tudo dentro do try catch, porque qualquer um desses aqui pode gerar uma exceção, tá? Então, quando eu tenho aqui autores.get primeiro nome, eu estou, na verdade, utilizando o método lá do autores.java, tá? Aqui é a mesma coisa, porque eu vou pegar aqui, desse arquivo, o que eu estou setando. Então, olha lá, eu criei no meu programa principal 3 um objeto da classe autores. Esse objeto da classe autores, ó, vai setar para mim os valores das variáveis. Então, aqui eu vou alterar, vou colocar o 5, vou alterar o autor número 5. Esse 5 que está aqui vai ser passado aqui, ó, nessa linha, tá?
Então, aqui ele obtém o ID. E aqui ele passa o ID. Aqui ele está passando o nome primeiro e segundo. E aqui no meu autores DAO, ele está obtendo o primeiro e o segundo nome, certo? Cria um objeto da classe autores DAO, que é o objeto que vai me permitir utilizar esse método. DAO.altera, ok? Altera 1, na verdade. System.out para ele mandar ali para mim o resultado. Então, o A é esse cara aqui que está sendo passado para o método. Olha aqui, eu tenho, então, aqui autores, do tipo autores. O Azinho está vindo para cá. Primeiro nome vem aqui. O nosso primeiro nome que eu estou definindo aqui é Rosa. Mas podemos mudar. Vamos mudar aqui. Walter Silva, por exemplo. O segundo nome aqui é Silva. E o autor, quem que é? O número 5. Então, vamos executar o teste 3. Clico em Run. Vou aguardar que ele executar. Ah lá, gravado com sucesso. Vamos ver aqui no nosso banco de dados se realmente mudou. Tá aqui, ó. Autor número 5, foi alterado o primeiro nome para Walter e o segundo nome para Silva, ok? Compreenderam como que funciona? Eu ainda tenho aqui, olha, o remove e o altera 2 e o remove 2, tá? Agora vocês vão ter que desenvolver alguns exercícios para poder compreender melhor como que é o funcionamento disso tudo, tá? Das classes Java puras aqui, que nós temos apenas os campos das tabelas, a questão do DAO, que é a conexão com o banco de dados, e os métodos para manipulação dos dados, e a questão da fábrica de conexões e os programas principais, tá ok? Até!